Olá pessoal, João Vitor Verobleski, estudante de psicologia, e o nosso tema de hoje talvez gere um pouco de polêmica. Vamos descobrir aí pelos números de não gostei e pelas críticas que vão fazer ao vídeo. Porque hoje vamos falar de uma temática um pouco complicada em certo aspecto, mas que é muito necessário estar trabalhando, principalmente dentro da psicologia. Então, qual que é a temática que vamos trabalhar hoje? Questão de como reconhecer um criminoso. Bom, a primeira coisa necessária é distinguir uma outra palavra que é muito utilizada para se referir a criminosos, que é bandido. Bandido é necessário entender que todos somos, e que é uma interpretação muito errada da palavra. Então, bandido, se analisarmos etimologicamente, basta um simples raciocínio rápido para entendermos que bandido se refere a bando de indivíduos, bandido. Todos que vivemos em sociedade somos, então a única forma de um sujeito ou indivíduo não ser bandido é se ele realmente for um daqueles que vivem nas montanhas, isolado da sociedade, isolado de todos, na sua casinha sozinho. Aí ele realmente não é um bando de indivíduos. Do contrário, todos somos bandidos. Então essa é uma utilização para se referir a criminoso de uma forma totalmente errônea e equivocada. E aí, criminoso realmente se entende que seja uma pessoa que comete crimes, ou seja, uma pessoa que vai contrária à lei imposta pela sua sociedade, pelo seu país, ou pelo país no qual está inserido. E aí, qual que é as dicas que eu vou dar para reconhecer um criminoso? Parece até aquela história, né? Um manualzinho de como reconhecer criminosos. Pode parecer absurdo falar isso, mas já teve muitos ao longo da história, estabelecendo estereótipos de criminosos, qual seria a cara de um criminoso, então algumas coisinhas aí bem eticamente duvidosas. E para quem espera que eu realmente vá dar dicas aqui de como reconhecer um criminoso, já pode ir colocando não gostei, pode ir desconectando, porque realmente você não vai encontrar o que você espera. E eu espero que, se você continuar assistindo o vídeo, você encontre um pouquinho de bom senso. Porque a pessoa que acredita que um criminoso tem estereótipo específico, tem uma cara específica, um jeito de agir específico, realmente você tem uma ideia bastante equivocada e bastante preconceituosa. Então, se você assistir até o final desse vídeo, talvez você encontre um pouco de bom senso aqui. Porque realmente você querer estabelecer que determinada aparência é de um criminoso, que determinada rosto ou que determinada atitude é exclusivamente de criminosos, é algo que não é coerente. E aí fica aquela velha questão de escondermos a carteira do sujeito que está passando perto de nós, que é negro, que está com uma camisa de time, que está com um calção e um tênis barato, ficamos escondendo a carteira e cuidando para não ser assaltado. E aí entregamos todo 70% do nosso salário na mão de criminosos que estão usando terno e gravata e que estão exercendo cargos políticos. E para quem está ligado minimamente na política do país, não é nem necessário ser um grande antenado com a política, porque está em toda parte, é quase impossível esconder. Para quem está minimamente ligado na política do nosso país, sabe bem aonde estão atualmente os maiores criminosos que o país já teve. Então, quem roubou milhões e algumas vezes bilhões de obras públicas, quem desviou verba da saúde, das escolas, não foi o negro de camiseta de time e calção e tênis. Foi aquele sujeito de gravata, terno, que você elegeu para estar exercendo um cargo político. Então é necessário que nós tenhamos o entendimento que não se há um estereótipo de criminoso, não há uma forma de agir de criminoso. Então muitas vezes uma mesma atitude que pode ser interpretada como um crime, muitas vezes pode ser interpretado também como uma ajuda ao próximo e vice-versa. O que diferencia o ladrão do chaveiro
é que o chaveiro está arrombando com autorização do dono. Só isso. A atitude é a mesma. Então você dizer que arrombar um cadeado, arrombar uma casa é atitude de ladrão, você está chamando o chaveiro que veio te ajudar a entrar na tua casa que você perdeu a chave de ladrão. Então a atitude não pode ser definida, essa atitude é de criminoso. Não. Porque o mesmo entendimento social, mesmo diante do crime realmente reconhecido e entendido, muitas vezes a sociedade é muito tolerante. Então o mesmo que xinga, que chama de assassino o sujeito que matou o outro em um assalto, algo do gênero, não estou aqui dizendo que ele seja menos criminoso, isso e aquilo, em hipótese alguma. O mesmo sujeito que critica, que queria muitas vezes matar ou pena de morte para esse sujeito, é aquele que aplaude quando, por exemplo, um pai mata um outro sujeito que está tentando ferir o filho dele. É assassinato igual, a atitude é a mesma. Então, perante a lei, ambos são um crime. Porém, perante a moral social, geralmente os valores vistos aqui são diferentes. Então, claro, perante a lei também existem atenuantes, existem outros detalhes que não cabe aqui estar entrando porque o canal não é de direito, mas sim de psicologia. Mas, enfim, o importante é entendermos que a mesma atitude tanto pode ser criminosa, como por exemplo arrombar uma porta, pode ser uma atitude criminosa, sem autorização do proprietário dessa porta e da residência a qual essa porta pertence, como também pode ser uma simples atitude de trabalho, se o sujeito é um chaveiro e tem a autorização do proprietário da casa para estar arrombando a porta, por uma necessidade. Então não existe estereótipo de criminoso, não existe roupa de criminoso. Lembrando que os maiores criminosos da nossa atualidade, do ano de 2014 e 2015, usam terno e gravata. Os que roubaram milhões e bilhões do país usam terno e gravata. Não existe uma cara de criminoso, não existe família de criminoso, que é muito importante também, que se age como se só as comunidades carentes, só as favelas tivessem criminosos. Lembremos que o caso, por exemplo, do assassinato da família Nardoni não foi na favela, foi num prédio de classe média, talvez média alta ali. Então, e lembremos que era um estudante de direito, inclusive, que cometeu esse assassinato. Presumimos que cometeu, considerando que foram considerados culpados ambos, ele e a sua esposa. Enfim, aí já nos dá uma noção também. Então não existe origem de criminoso, não existe roupa, não existe aparência, não existe jeito de criminoso, não existe atitude de criminoso. Porque a diferença entre a atitude de um criminoso ou de um trabalhador, muitas vezes é a simples autorização do dono para fazer algo. Assim como a própria pichação, por exemplo. Pichar um muro é crime, fazer grafite é arte. O que diferencia as duas? Mera autorização. Então é necessário que tenhamos um entendimento disso para não cometermos os erros que muitas vezes se cometem de ter preconceito contra pessoas que muitas vezes são trabalhadores, estão ali sem prejudicar nem gerar prejuízo a ninguém, e aí confiamos e entregamos coisas importantes a pessoas de terno e gravata, que são os mesmos ladrões que estão sendo presos hoje em tudo que é tipo de CPI e processos diferentes. E aí isso ocorre muito também, e eu não poderia deixar de puxar aqui a questão da pedofilia, que eu sempre falo e é bom sempre estar enfatizando, que é uma coisa importante. Infelizmente é um crime ainda recorrente, por mais que já esteja se diminuindo muito, é um outro grande mal. Que aí também, em relação a esse crime, os pais pintam o pedófilo como um monstro. E é uma puta hipocrisia e imbecilidade. Porque aí o sujeito pinta o pedófilo como esse grande monstro e aí não percebe que na verdade o pedófilo é o vizinho dele, que cumprimenta ele todo dia, que brinca com o filho dele, que dá presentes muitas vezes para o filho dele. Ele não percebe que o pedófilo muitas vezes é aquele tio da criança, é aquele avô da criança.
Então, às vezes a mãe está passeando com a criança na rua, vem um sujeito um pouco mais vestido de uma maneira, com roupas mais simples, muitas vezes uma roupa mais desgastada, porque realmente o sujeito não tem condição de comprar uma roupa mais nova. A mãe puxa o filho, abraça o filho para proteger o filho do sujeito que está passando na rua e não está nem aí para o filho dela. E aí ela vai lá e deixa a criança com o avô que está estuprando a criança todo dia. Então, essa história de pintar a imagem de um criminoso é a coisa mais hipócrita do mundo e que geralmente leva às consequências mais drásticas, que é de você proteger de quem não representa muitas vezes risco e entregar na mão de quem realmente é o criminoso da história. Então é importante que tenhamos isso claro. E aí, quando se referenciamos a criminoso, tem uma das coisas assim, mais interessantes, e que aqui sim provavelmente vai mexer com muita gente eu dizer isso. Quer ver a cara de um criminoso? Vai na frente do espelho. Coisa mais fácil do mundo. E tenho certeza, tem muita gente que já está xingando, já está tendo um piti histérico por eu falar isso. Eu me incluo nesse grupo, não estou me excluindo, que fique bem claro. Por que eu digo isso? Porque todos somos criminosos. E isso eu afirmo. Afirmo com uma margem de segurança altíssima. Posso te garantir isso. Vai prestar atenção nas tuas atitudes, percebe o que você faz no teu dia a dia e você vai ver que sim, você, eu, todos nós somos criminosos. A diferença é que nós estabelecemos tolerâncias entre crimes e nós estabelecemos um crime como de maior valor que o outro. Mas todos nós somos criminosos, sem exceção. E aí os crimes são os mais variados. Então nós começamos, por exemplo, poucos de nós atravessam uma faixa de pedestre. Isso é uma realidade. Principalmente no Brasil, onde a cultura é outra e aonde nós temos mais lei do que gente, né? Então isso também favorece que nós descumpramos muitas leis, porque muitas vezes nós nem sabemos quais leis nós estamos infringindo, porque é tanta lei que ninguém consegue conhecer realmente o estatuto legal brasileiro de maneira adequada, porque muitas vezes até os próprios advogados não conseguem conhecê-lo de maneira tão enfática assim, porque é tanta lei que não se tem nem espaço para tanta lei. Aí muitos vão falar, mas atravessar fora da faixa não é crime, é uma contravenção legal, ou é uma... Bom, tem aí outros atenuantes que tornam ou mais grave ou menos grave certas atitudes que são tidas como ilegais, mas muitas vezes não são consideradas como crime. Tudo bem. Vamos então deixar a questão de atravessar fora da faixa suspensa. E aí vamos para a questão de dirigir embriagado. Quantos, antes da lei seca ser tão rígida e ter tanta fiscalização, não beberam um copo de cerveja e dirigiram? Sabemos que isso inicialmente era tido como normal, beber um copo de cerveja e dirigir. Posteriormente isso se tornou um ato de... não necessariamente um crime, mas um ato de contravenção legal, algo do gênero. E posteriormente sim, se tornou um crime. Então a ingestão de um certo valor de álcool unido à direção se tornou crime, inclusive passível de prisão. Mas eu fazia isso antes da lei ser imposta. Tudo bem, você realmente se salva dessa. Muitos já não se salvam, então muitos ficam por aqui. Que justamente até hoje, mesmo sendo considerado crime, continuam bebendo e dirigindo. Então aqui já a gente inclui talvez aí uns 50% da população, pelo menos do nosso país. Mas se você se salvou dessa, não se preocupe, que tem muitos outros crimes por aí que com certeza você cometeu algum deles. Segunda questão. E isso sim, é considerado crime indiscutivelmente perante a lei. Roubo. Roubo é estabelecido na lei como crime. O que é roubo? Se apropriar de objeto alheio sem a autorização do proprietário real desse objeto. E aí a autorização geralmente vem por doação ou por uma indenização pelo produto, que é a compra. O roubo é uma atitude que dificilmente alguém escapa. Praticamente ninguém até hoje pode afirmar plenamente que nunca roubou.
E aí, lembremos que perante a lei, se apropriar do objeto que não lhe pertence é roubo. Ponto. Esse objeto pode ser uma mansão de 3 andares ou pode ser uma agulha. Então, o que define a diferença do peso em se roubar um carro, em se roubar R$1 milhão ou em se roubar uma caneta, o que diferencia isso são questões morais, sociais. Perante a lei é crime. E inclusive tivemos aí casos de pessoas que foram presas por roubar alimento, por roubar coisas que para nós são tidas como insignificantes. Por exemplo, tem um caso bem emblemático aí de uns talvez 10, 15 anos atrás, de uma funcionária doméstica que roubou da casa da patroa margarina e leite, se não me engano, e alguma outra coisa. Sei que foram 3 alimentos, coisas bem simples, assim, bem baratas, que ela roubou e se apropriou e levou para sua casa e acabou na cadeia, acabou presa, sendo processada por essa dona de casa, pela essa patroa dessa funcionária. E inclusive aí tiveram várias críticas a essa patroa ter denunciado e processado a funcionária por roubo. Mas a maioria da sociedade não tem um consenso de que roubo é errado? Por que o fato dela ter roubado é menos grave do que o cara que rouba um carro? Porque ela roubou comida? Como eu disse antes, é uma mera questão de interpretação moral, exclusivamente moral da sociedade. Porque o ato é exatamente o mesmo. Ela roubou, ela se apropriou de propriedade alheia. Indiferente se essa propriedade é um pote de margarina ou é um carro. O ato é o mesmo. A atitude e o crime é o mesmo. E aí, quantos de nós não pegaram emprestado uma caneta para assinar alguma coisa, guardaram no bolso, foram para casa e muitas vezes, inicialmente, até por realmente um descuido, um esquecimento, acabaram se apropriando desse objeto e mesmo diante da constatação de que o objeto não lhe pertencia, lembrando a quem pertencia, ainda assim não devolveu. E muitas vezes, inclusive quando a pessoa perguntou se não estava com o objeto, muitos negam. E aí entramos em várias outras situações. Então, quantos que trabalham no escritório não aconteceu de estar sem caneta na mesa para assinar alguma coisa, dá uma olhadinha na mesa do lado do colega, vai lá, pega uma caneta, assina e joga na gaveta e já era. E isso com diferentes coisas, diferentes objetos, diferentes situações. Frutas é uma coisa muito característica, principalmente interior. Eu sou de uma cidade interior, então eu tive contato mais com esse tipo de atitude, que é de realmente estar pegando fruta que muitas vezes está para dentro de uma cerca, para dentro de um muro. Já sofri inclusive na minha casa com esse tipo de situação, de estar invadindo para realmente estarem pegando frutas. Quantos de nós não aconteceu de ter atitudes como essa? Talvez se você não mora em uma cidade que tenha frutas, mas provavelmente já aconteceu de você apanhar uma caneta e mesmo depois de ter se dado conta que essa caneta não era sua, não devolveu para o dono. Às vezes, inclusive, em algumas atitudes um pouquinho mais drásticas, né? Que o sujeito pega a caneta tem o nome do proprietário, o cara vai lá, arranca o nome e continua usando a caneta. Então é uma coisa que realmente nós temos por quase corriqueira e que muitas vezes inclusive pessoas não enxergam como roubo. Esse é realmente, porque pegar tudo depende realmente da moral da sociedade para esse julgamento. Mas tem pessoas que chegam a um nível patético tão grande que não consideram isso roubo. E aí ficam caindo em cima de quem comete outros delitos, como se ele fosse muito melhor. Então é necessário entendermos que o que diferencia os nossos crimes dos crimes alheios, muitas vezes é só uma questão moral da sociedade. Mas criminosos sim, todos nós somos. Dificilmente alguém no Brasil se escapa de ter descumprido alguma lei. Até mesmo porque, como dito antes, o Brasil tem mais lei do que gente, então é até mesmo difícil você cumprir todas as leis. Enfim, espero que acima de entender neste vídeo, eu tenha despertado em quem está assistindo um conceito de estar revendo seus conceitos.
Então, estar reavaliando a sua forma de pensar, o seu posicionamento, para que também não esteja tanto caindo em riscos de se proteger de quem muitas vezes não representa tanto perigo e estar se tornando vulnerável a quem realmente representa perigo. E isso é um dos grandes males, principalmente em relação à pedofilia, como já foi dito, que os pais pintam como o maior criminoso do mundo, o pedófilo, como um monstro, e não enxergam que muitas vezes o pedófilo é o teu vizinho, é o médico que você frequenta há anos, que é um parente seu. E aí ocorre aquelas velhas situações de mulheres, por exemplo, deixarem filhos com o namorado novo que conheceram, e aí acontecerem abusos, acontece de a própria cuidador com que a criança é deixada abusar, enfim. Espero que, além de ter sido esclarecedor, esse vídeo realmente tenha sido uma quebra de preconceitos. Então, que esse vídeo realmente gere um repensar e reavaliar os nossos conceitos, as nossas formas de pensar e se posicionar diante do que consideramos crime, diante do que consideramos atitudes de criminosos, diante do que consideramos aparência de criminosos. E entender que criminoso realmente não tem aparência, não tem atitude, não tem família que gerou um criminoso, não tem nenhum conceito prévio formado. O que torna o sujeito criminoso é contrapor uma lei estabelecida no seu país. Isso todos fazemos. Então é uma questão de estabelecer níveis de gravidade, aí de acordo com o entendimento ou moral social, ou de acordo com o entendimento da própria lei. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos. Os vídeos que você curtir mais, compartilha aí nas redes sociais para nos ajudar também a estar divulgando. Se você não curtiu tanto esse vídeo, dá uma olhada nos outros materiais que são bem diferenciados. Então temos materiais em áreas bastante amplas, inclusive em várias teorias da psicologia. Temos materiais aí na psicanálise, no existencialismo, na comportamental, na cognitiva. Então temos uma seleção de materiais no canal bem grande, com mais de 190 vídeos. Aprecie o trabalho, o conteúdo. Provavelmente alguns vídeos você vai gostar, talvez outros não, mas esteja assistindo aí, selecionando os que são de maior interesse a você, os que você aprecia mais, e nos ajude a divulgá-los. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.